In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando o 19º domingo depois de Pentecostes. Fico tão contente de ver aí o Lucas, a Mari, que veio de Porto Alegre, de Canoas, né? De longe. Mas também o Lucas, meu sobrinho amado, com a esposa, e o Elias, com a esposa e o filhinho, né? Mais um Eric na nossa vida. Mas este 19º domingo, a palavra de Deus é muito bela, viu? Não sei se eu vou conseguir dizer-vos tudo. Ó. E é tão importante gravar o batismo. Mas na verdade a palavra começa, digo no Evangelho, começa falando para os judeus, e é sempre tão importante nesse nosso tempo, isto é, no fim dos tempos. E quem assinala o fim dos tempos é justamente um acontecimento com os judeus. Vejam, olha, como nós reconhecemos que estamos no fim dos tempos? Justamente com um acontecimento bíblico acontecido com os judeus. Isto é, a profecia de que no fim dos tempos eles voltariam para a terra prometida. E isto, o estabelecimento de Israel na Palestina, aconteceu justamente no ano de 1948. Lá em Tel Aviv, se proclamou a criação desse Estado novo de Israel. Assinala o início do fim dos tempos. Importantíssimo, importantíssimo. E, com certeza, temos esse ardente desejo de Jesus, mas também do apóstolo Paulo e de toda a igreja, de que estes venham à fé católica, reconheçam o verdadeiro Messias. Embora saibamos que antes ainda de confessarem Jesus, e estamos vendo isso acontecer, eles acolherão o anticristo. Coisa triste, coisa triste. Aliás, já estão acolhendo, porque já acolhem a contra-igreja, com mergulho na frente. Acolhe um falso profeta, que é a segunda besta apocalíptica. É a segunda besta. Logo, com ele, acolherão a primeira. É isto. É isto. Mas a dificuldade é de início. Vejam que Jesus está falando aí aos principais sacerdotes e aos fariseus, que justamente queriam ser os grandes do povo de Deus. Aqueles primeiros observadores e cumpridores, que entendiam, e que sabiam, e explicavam, ensinavam ao povo o que devia acontecer, e as Sagradas Escrituras. É esses que Jesus está falando. E Jesus começa mostrando justamente a dificuldade de conhecer a Deus, de amá-lo e de servi-lo. Nós dizemos assim, né? Nós dizemos assim. Vejam, nós temos aí no Evangelho 3 missões. 3 missões que Deus envia. 3 missões. É um rei, é Deus. Para as núpcias. É o casamento real. De Deus com a humanidade. Cujas bodas estas se dá por início justamente com Jesus, com a sua igreja. As bodas de Jesus com a sua igreja. É assim que deve se entender. Vejam, e é tão importante para os judeus entenderem, e não conseguem entender isso. Não é as bodas de Israel simplesmente, ou da igreja simplesmente com Deus. Católicos têm que entender também. Estão vendo? Não. Se trata-se das bodas de Deus com a humanidade, E para início, para que aconteça, para que venha essas bodas. E as bodas se darão agora, é o fim dos tempos, é aquilo que nós anunciamos, é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós estamos preparando. É o nosso assunto, esse é o nosso assunto, o assunto do fim dos tempos, é das bodas, Está entendendo?
Então, isso se dá justamente por início com essas bodas de Jesus com a Santa Igreja. Então, Deus manda o primeiro convite, a primeira missão. E nós temos que pensar aqui em quem? Temos que pensar aqui nos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas do povo no Antigo Testamento. Moisés. Temos que pensar em Moisés. Com a lei, com o Pentateuco, apresentando ao povo. Modo como chegar, os 10 mandamentos. O modo, até hoje é isso, é esses 10 mandamentos. Vigindo. Falávamos disso há 1 ou 2 domingos atrás. Vigindo. Sobretudo naqueles 2 que os resumem, o amor a Deus e ao próximo. Mas vigindo. Convidar o povo para as bodas. Esses convidaram, são os primeiros missionários de Deus a convidar o povo para as bodas. De que disse o Evangelho? Não os ouviram. Não deram bola, não os ouviram. Primeira missão. A segunda missão é exercida pelos profetas. Desde Isaías. E todos os profetas. Até o último, morto entre o átrio e o altar. Por isso que se fala dos profetas que muitos foram mortos. Por isso que se fala, aqui se fala que mataram a tantos. Mataram a tantos. Nessa segunda missão é que aparece a perseguição e a morte. Na primeira, não ouviram, não deram nada. A segunda, a perseguição e a morte. Mataram os profetas, que Deus enviou para alertar, para chamar, para convidar o povo às bodas. Isso. Claro, alguns se desculparam. A velha desculpa ainda hoje, hein? Desculpa ainda hoje. Disseram, não, eu tenho o meu campo para cuidar. Eu tenho a minha boa vida, o meu lazer que curtir. A boa vida. Moderno, para o homem moderno, essa é a desculpa mais atual. Não posso, eu vou me incomodar. Eu tenho que vir de Lajeado a Teutônia, imagina. É tão difícil. Está no Cerrado. De Canoas, né? Vai longe ainda. Menos raro. Mas a boa vida, que caracteriza a vida moderna. Né? O pessoal procura a boa vida, o seu cômodo, o seu belo farniente. Assim, isso. Quer dizer, a vida é uma luta. A vida é para se empenhar. E quanto mais agora no fim dos tempos. Não tem nada que procurar a boa vida. Procurar aquilo que lhe é cômodo. Agora é hora da luta. É hora de fazer um esforço. O descanso virá depois, na festa de bodas, quando Jesus estiver retornado. Não antes. Antes temos a luta, queridos. Antes é a luta. A outra desculpa, também ela é frequentíssima hoje, é o trabalho. Tem que fazer dinheiro. Não posso ir a essa boda. Eu tenho que fazer dinheiro. Tenho que trabalhar muito. Nos meus negócios. Cuidar do meu negócio. Essa é a desculpa. E assim, profetas de ontem e de hoje não foram ouvidos e foram perseguidos e deixados de lado. Fora aqueles que então mataram. Essas são as 2 primeiras missões. A terceira missão é que toca a nós. A terceira missão de que Jesus fala é que é a missão da igreja. A missão que nos toca e com a qual nós tocamos a humanidade. A humanidade. Não estou dizendo assim palavra por... Não.
Jesus diz que então essa terceira leva de missionários são mandados aí às ruas, às encruzilhadas, a qualquer lugar, ao mundo, ao mundo, ao mundo. É a missão extra Israel, fora de Israel, para o mundo, para o mundo. São enviados. E interessante, diz ali, que introduzem os missionários. Tem outro texto aqui, na mesma parábola, que usa uma outra palavra que nela não incide, mas é também dos sinóticos, ou Lucas ou Marcos. Dizem que era para forçar a entrada. Viu? Colocar à força. Porque não podia ficar lugar vazio lá, na festa. Filho do rei, das bodas. Não, bote à força, mas bote gente aqui dentro. Ai. Quando aparece aquele evangelho, eu faço uma reflexão sobre isso. Mas no nosso texto aqui hoje não apareceu isso. Mas aparece que entram para as bodas bons e maus. Bons e maus. Como assim maus? Quem seriam os bons? Na cabeça do agiógrafo, daquele que escreve, inspirado pelo Espírito Santo. Os bons, digamos, são os homens comuns, os pagãos que levam uma vida moderada dentro dos seus costumes, enfim. Né? Os maus aí são os grandes pecadores. Né? Aqueles que perseguem, que matam. Hoje nós diríamos, esse é o pessoal da nova ordem mundial, que está lá na cabeça. Né? Sionistas, iluminatis, maçônicos, né? Que estão lá na cabeça da serpente. Na cabeça do agiógrafo, daquele que Mateus, né? Escreve o seu evangelho em que ano? Mas é tão difícil de datar, né? Tem vários extratos. Mas certamente antes da queda de Jerusalém, antes de 70. Né? Alguns autores dizem 68. Enfim, né? Talvez na cabeça do agiógrafo até o apóstolo Paulo tenha entrado na conta dos maus, que perseguia a igreja. Tá? E depois tornou-se um grande arauto. Claro que na mente do Espírito Santo, o Espírito Santo que inspira o agiógrafo ao dizer esta palavra, pensa na multidão daqueles que chegam a se converter. E nós, olhando para a multidão dos homens que hoje taxaríamos por perdidos, completamente perdidos. Né? E às vezes as mensagens nos falam até da esperança que devemos guardar para a gente que está lá na cabeça dessa serpente que... Né? Então, os maus, bons e maus. Na verdade, toda a humanidade é convidada para as bodas. Toda a inteira humanidade é convidada para as bodas. Tá? Toda a inteira humanidade. Tem uma particularidade no Evangelho que devemos nos deter. É que quando o rei entra, afinal, nas bodas, no casamento, a sala cheia, né? Até gente meio obrigada, bons e maus lá dentro, todos convertidos. Né? Ele encontra um homem sem a veste nupcial. Né? Tem um homem que não está. Não está sem. Aqui o texto transforma-se numa catequese batismal. Aqui o texto se transforma numa catequese batismal. Porque é no batismo que o cristão reveste-se do homem novo. Recebe a veste batismal. E cria, como se diz no início da epístola, tudo se diz na epístola, no início da epístola de hoje, aquela mentalidade nova, purificada, limpa, aquela consciência limpa. Aqui o homem cria. Sem esta vestimenta estava o homem.
Interessante como Deus se dirige a este homem. Ainda como um último apelo. Amigo. É assim. Amigo. Olha, último apelo. Amigo, diz Deus ao homem. Amigo. Por que estás sem a veste nupcial? Observem que o homem este não responde. Cala-se, cala-se. O que isso vos recorda, queridos? A mim, sabe o que recorda? Súbito. O silêncio a que quis se submeter este antipapa e falso profeta Bergoglio, quando vê a destruição da igreja, que ele mesmo está provocando. E o interpela, de tantas formas, de tantos lados. Aquela junta judicial lá na Filadélfia, aquilo interpelou a igreja, é a cabeça da igreja. Ou, pelo menos aquele que se diz como tal. O que são essas reuniões e bispos correndo para lá e para cá, e conferências episcopais, os principais dos Estados Unidos indo lá. Que 30 mil mulheres escreveram carta para Francisco dizendo: não, tu tem que responder, tem que dizer alguma coisa. Tem que dizer alguma coisa. E em resposta a tudo isto, ele disse que se cala. E os repórteres vejam, o próprio Viganò voltou a escrever de novo agora. E suplicou a um outro cardeal que está por dentro da história: fale, por favor, aqui não tem segredo pontifício. Não existe segredo. Eu sempre digo isso, os cardeais que pensam guardar segredo pontifício desse falso conclave que elegeu Bergoglio. Mas aqui não tem segredo pontifício. Isso aqui é justamente uma burla contra a lei canônica que proíbe a eleição de um homem tal. Não tem segredo pontifício aqui. Tem mais é que abrir. Mas como são... Eu tenho vontade de pegar esses cardeais mas burros! É o que são! Burros! Burro esse seu silêncio! Não é burro o silêncio de Bergoglio. E que diz ele, quando, agora voltando desse passeio que fez aos países bálticos, que diz ele: estão proibidos, não pode perguntar sobre isso. Proibidos. Não, isso não pode. Ele ido lá falar aos jovens: não, transparência, abertura. Estão proibidos. Está proibido de fazer. Não pode perguntar. Isso não pode perguntar. Pode perguntar o que quiser, mas isso não pode perguntar. E agora, pasmem. Agora lá em Roma, ele vai e diz: temos que voltar a rezar o texto e a oração de São Miguel, a oração de Leão XIII. Os bispos dos Estados Unidos, alguns bispos estão mandando que se faça, né, a oração de São Miguel em todo fim de missa. Essa missa mesmo de Paulo VI Buim, estão mandando que reze. Agora estão imitando, diz Bergoglio: temos que rezar o terço e a oração de São Miguel. Mas o que adianta, hipócrita? Isso é uma oração hipócrita. Isso é pura hipocrisia. Porque o remédio não dá. Não dá o remédio. Mantém-se silente. É como esse homem do Evangelho de hoje. Mantém-se silente. Sabe o que Jesus faz com essa hipocrisia? Está aí no próprio Evangelho. Atira corpo e alma aos infernos, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é a resposta. Esta é a resposta. Esta é a resposta. Lá no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Cuidem-se os grandes homens e pequenos homens de igreja hoje, os fiéis, cuidem-se. Porque estão silentes diante de Francisco. Cuida-te, Bento XVI, que está silente diante de Francisco. Cuidem-se os cardeais e os bispos que estão vendo toda a destruição da igreja e mantêm-se silentes. Cuidem-se. Cuidem-se os padres e os fiéis.
que continuam mantendo-se silentes eles também. Cuidem-se, cuidem-se, porque a palavra de julgamento já foi lançada, já foi dita. Atirai-vos lá no fundo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Está aí na palavra hoje. Está aí na palavra hoje. E contudo, irmãos, a epístola nos convida a vivermos o nosso batismo. A vivermos profunda. Precisa de um punhado de gente. É preciso que sobre um resto. É preciso que haja a igreja remanescente. É preciso que haja. Quem será? Temos que ser nós, os pequeninos, os menores dentre todos. Temos que ser nós. A viver o nosso batismo, o nosso compromisso com Deus. Preparados, vestidos para a núpcia. Com a veste nupcial. Para nos assemelharmos a Deus. Olha que diz, vestidos com roupa nupcial, homens novos, feitos para serem a semelhança de Deus. Olha o desafio a nós, não é qualquer coisa, temos que ser semelhantes a Deus. Eu fico imaginando num refúgio, lá onde nós queremos ir e morar juntos. Elias, tu está mais do que convidado a ir conosco. Mais do que com a tua esposa, mais do que convidado. Como seria bom ter-te lá com tua esposa e teu filhinho. Como seria bom. Irmos lá formar uma comunidade católica de verdade. De gente batizada. Não é que não haja pecado no meio de nós. Não. A própria epístola disse, falou lá. Nós temos que cuidar da mentira. Um cardeal chamou Francisco de mentiroso. O que mais o diabo é mentiroso, o diabo é a pura mentira. Devemos nós dizer a verdade. Sermos verdadeiros uns com os outros. Não mentirosos. Até a ira se encontra no meio. Seria muito bonito poder sentar e falar mais longamente, mas já tem gente reclamando, mais longamente sobre esses conselhos. É a mentira, a ira e o roubo. Essas três coisas, disse nos previne a epístola. Contra a mentira, a ira e o roubo. Mas a ira merece um desmembramento. Porque ali aconselha o apóstolo dizendo que sim, a gente até pode ficar irado, mesmo batizado. O cristão santo é capaz de irar-se, né? Mas não deve pecar. Como a gente pode irar-se sem pecar? Essa é a questão. Como pode irar-se sem pecar? Bem, a gente pode irar-se sem pecar quando é uma ira justa, santa. Quando a gente se ira contra o pecado. E, em primeiro lugar, aquele que está vindo a nós. E daí a ira, a tentação, né? A ira deve ser máxima. Aí a ira deve ser máxima. E reprimir em nós mesmos todo o mal, todo o pecado. Odiar o mal. Odiar o pecado. E tratar de nós mesmos, como eu gosto de dizer, colocar o pé sobre o nosso próprio pescoço e dizer: Paulo, fica aí e obedece. Essa é a ira santa. Essa é a ira de Deus. Que submete ao Evangelho. Que retoma a veste sagrada, a veste santa. Às vezes da penitência, da conversão. A outra ira santa, ou um remédio contra a ira, que não é talvez tão santa quanto essa primeira que falei, que diz a epístola, é não deixar, nós lemos às vezes no Evangelho da Noite, né? Não deixar pôr-se o sol sobre a nossa ira. Isto é, não ir para a cama sem perdoar. Que conselho bonito para um casal. Né? Que conselho belo para um casal que, às vezes, se ira um com o outro. Né? A gente pode... Não vamos passar a noite assim, um do lado do outro, sem se perdoar. Não. Que belo, que belo. Né? Esse é o tratamento da ira. De qualquer forma, há na epístola uma solução que, dita sobretudo para aqueles que roubam, mas que pode ser usado para tudo, como remédio para tudo. Isto é, transformar aquela sofreguidão pelos bens, transformar aquilo
num fazer o bem. Num fazer o bem. E aqui é que eu queria fazer de novo, renovar de novo o meu apelo àqueles que têm poder econômico para virem nos ajudar. Não só a manter esta casa, que precisamos de ajuda para isso também, mas mesmo aqueles que têm bastante podem nos ajudar a fazer o nosso refúgio, que o tempo vai vindo, vai passando, e nós continuamos aqui nessa casinha, né? Não conseguimos ir adiante. Então, queridos, coloquemos a veste. Leva ela lá para... Bota a deitadinha lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu amor, já vai lá. Posso tirar?